Boa tarde a todos. 15 horas, a gente fez questão de começar pontualmente, porque o nosso tempo, eu considero curto, né? 30 minutos. Eu sou a professora Cleonice, e a professora Andréa, nós somos as responsáveis para a eletiva, nós vamos apresentar aqui, tá? E é muito bom que vocês estejam presentes, todos os alunos, e continuem conosco até o finalzinho, tá? Tem novidades boas aqui, tudo bem? O tema da nossa eletiva é Corpo Humano e Esportes, tá? Então, esse é o tema da eletiva, e nós já vamos começar com a contribuição rica aqui da aluna do 7º ano, a Jaqueline. Jaqueline, por favor, você tem a palavra. Boa tarde, meu nome é Jaqueline Stephanie, sou aluna do 7º ano C e falarei sobre a importância do exercício físico para a saúde. Cada vez mais, observa-se um crescimento expressivo da preocupação das pessoas com a saúde por meio de mudanças no estilo de vida, dentre as quais está o maior interesse em uma alimentação saudável. Aqui vale ressaltar a diferença entre atividade e exercício físico. A atividade física é qualquer movimento corporal não programado que demore e gasta energia, como passear com um cachorro, cortar o cabelo e lavar o carro. O exercício físico é a atividade física primitiva que visa melhorar na resistência física e habilidades motoras, como correr ou nadar. Muito bem, Jaque, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nas eletivas, tá? Pessoal, eu vou apresentar para vocês o professor mestre Luiz Carlos de Oliveira, que vem nos enriquecer, a gente já agradece por ele estar conosco, vai dar uma palestra com o tema, e nesse momento eu passo a palavra para o professor mestre Luiz Carlos de Oliveira. Pois não, professor? Boa tarde a todos, aos queridos alunos, colegas professores, membros da coordenação, da direção da escola. Tá? É com muita satisfação que eu atendo ao convite da professora Andréa Barbosa, que vai me dar essa oportunidade de mostrar as perspectivas do esporte, as perspectivas da atividade física e do exercício, numa vertente mais voltada à saúde, né? A minha formação é em educação física, mas atualmente eu sou diretor do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, uma instituição não governamental e independente que atua na área de produção de conhecimento de recursos humanos para a área da atividade física e saúde. Sou professor formado em Educação Física pela FEC do ABC, mestre em Educação Física pela Universidade de São Judas, assessor científico do programa Agita São Paulo, talvez você já tenha ouvido falar, do Agita Galera. Sou professor convidado dos cursos de pós-graduação da Trevisan Escola de Negócios, da Abram, Associação Brasileira de Nutrologia, e da UniFMU, todos na pós-graduação. Mas o que eu atuo mesmo é diretamente no Celafiscs, que hoje está em parceria com a Universidade de São Caetano e desenvolve ao longo do ano uma série de ações, inclusive ao final eu vou até convidá-los, principalmente o Lázaro aí, que é professor de educação física, mas mesmo os professores de ciência, professores de outras áreas, têm espaço no nosso grupo também. Bem, a temática é voltado à questão da prática da atividade física e de esporte como um direito da criança e do adolescente, assim como o direito que ele tem de ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, deve ser garantido por toda a sociedade. Então, todas as áreas, as famílias, os gestores governamentais, a área de educação, prioritariamente, óbvio, a área da saúde, mas as comunidades também e as associações não governamentais, ou seja, todos os segmentos da sociedade têm uma responsabilidade na busca e na manutenção de uma boa condição de saúde e qualidade de vida para todas as pessoas e prioritariamente para as nossas crianças e adolescentes.
isso passa muito pela questão do estilo de vida saudável. E o estilo de vida saudável envolve atividade física. No entanto, o que a gente tem observado nos últimos anos é que essa atividade física tem cada vez sido mais restrita ao polegar e ao indicador, que seguram um celular, que seguram um tablet ou que estão em frente a um computador. Obviamente que nós não estamos aqui sendo contra a tecnologia. Pelo contrário, nós precisamos nos valermos da tecnologia, utilizar essa tecnologia ao nosso favor. Mas aqueles que são da minha idade ou conseguiram chegar, ter a oportunidade de vivenciar essa época, onde o máximo que nós tínhamos era uma TV em casa, e era uma TV para a família toda, e normalmente quem tomava conta da TV era o pai ou a mãe, então a gente não tinha muita opção, e tinha mesmo que brincar na rua, né? Então, essa foi uma infância extremamente saudável e que precisa ser resgatada de alguma forma. Obviamente que hoje nós dispomos de muito mais recursos, né? Tanto a área dos jogos, da brincadeira, da educação física e dos esportes tem um maior número de implementos que favorecem uma prática de atividade física não só mais segura, mais diversificada, como mais prazerosa. E é dessa prática de atividade física, dessa prática de esporte, desses jogos e dessas brincadeiras que nós precisamos nos valer para garantir para essa criança, para esse adolescente, essa melhor condição de saúde e qualidade de vida, independente do local, independente do recurso, independente da preferência da criança, o que ela precisa é ser fisicamente ativa. Bom, mas, mais uma vez, eu reforço que os estudos que nós fizemos, os levantamentos de dados que a gente tem tido, não é isso que aparece, né? Muito mais as crianças estão voltadas aos X-Games, ou os esportes eletrônicos. Hoje em dia já existem campeonatos, já existem ídolos, existem times, é um segmento extremamente forte da área esportiva, já altamente reconhecida. Porém, existem algumas dúvidas aí sobre a eficácia. Esse documento foi publicado em 2012 pela Associação Canadense de Saúde da Criança, que lançou um posicionamento sobre a utilidade dos games ativos, né, dos chamados games ativos. Né? Seria, de fato, os games ativos eficazes para se tornar as crianças mais ativas? Ele seria uma boa estratégia para que as crianças alcançassem a recomendação dos 60 minutos de atividade que precisam a cada dia, de acordo com as diretrizes canadenses de atividade física, aliás, não só canadenses, como americanas, brasileiras, a própria Organização Mundial de Saúde coloca isso. Então, eles fizeram um trabalho que comparou o gasto energético em 5 diferentes situações, né? Então, o gasto energético da criança em repouso, o gasto energético utilizando Xbox 360 e utilizando 3 jogos do Wii, o boliche, o tênis e o boxe. Então, dá para perceber aqui que todos eles demonstraram um gasto calórico acima das condições de repouso. Bom, se ficássemos só nesse estudo, falaríamos o seguinte, os games ativos, eles servem sim para tornar as crianças mais ativas. Serve quando comparado ao repouso, porque o avanço desse estudo buscou o seguinte, comparar o jogo eletrônico, que está aqui em verde claro, com o esporte real. Então, vejam que o esporte real, mesmo no boliche, muito mais no tênis e muito mais no boxe, demanda um gasto energético muito maior do que o jogo eletrônico. Então, isso foi uma evidência que demonstrou que tem que se ter cuidado na substituição pura e simples do jogo real com o jogo eletrônico. E, para concluir, a Sociedade Canadense de Saúde da Criança se posiciona da seguinte forma, né? Sobre os videogames ativos, o programa Criança Ativa e Saudável do Canadá não recomenda os videogames ativos como uma estratégia para ajudar as crianças a serem mais ativas fisicamente, uma vez que ele não consegue chegar
ao nível de gasto calórico que chegariam os jogos normais. O documento é bem extenso, ele ainda cita a questão da interatividade com a natureza, da possibilidade de se envolver mais pessoas, das relações sociais que se mantêm, da questão das regras que são, principalmente no jogo, né, cambiáveis ali naquele momento. Então, precisa ter muito cuidado nessa substituição. Então, o que vivemos é, de fato, uma pandemia do sedentarismo. E uma pandemia do sedentarismo cuja transmissão se dá naturalmente pelo convívio. Os mais velhos vão passando para os mais novos, esses vão incorporando os hábitos cada vez mais sedentários, cada vez mais o comportamento adquirido na infância tende a se manter na adolescência e, infelizmente, se perdurar pela vida adulta. Então, precisamos mexer, sobretudo, no momento em que a criança está adquirindo os seus valores, formando os seus aspectos ideológicos comportamentais, para que ela adquira hábitos saudáveis. Acreditamos que a atividade física mais alimentação saudável pode ser um vetor interessante na busca do bem-estar físico, mental, do equilíbrio emocional, da prevenção de doenças e, oxalá, até ao tratamento de algumas doenças. Só que, para isso, é necessário se passar por algumas etapas. E uma das primeiras etapas é essa que nós estamos fazendo aqui, que é a aquisição de conhecimento. Então, o conhecimento trazido das revistas científicas deve ser traduzido de forma acessível a toda a população, né? Esses conhecimentos também devem levar à intervenção, estratégias para tornar os ambientes viáveis e, por fim, esse conhecimento, a partir dessa intervenção, poder proporcionar a adoção de comportamentos voltados a estilo de vida mais ativo e mais saudável. A aluna Jaqueline se posicionou muito felizmente, foi muito feliz no seu posicionamento, diferenciando atividade física, exercício e esportes, né? E agora eu trago para vocês as definições acadêmicas sobre isso. Então, a atividade física, segundo Kaspersen, é todo e qualquer movimento corporal produzido por músculo esquelético de forma voluntária e que resulta em gasto energético acima do basal, ou seja, acima do repouso. Você levantou de manhã, você já está fazendo atividade física. E aí, quanto mais intensa e durante mais tempo e com mais frequência for essa atividade física, melhor. Ela pode ser feita na forma de locomoção, ou seja, você ir de um lugar para o outro, na forma do lazer ativo, na forma do esporte, na forma do exercício, ou ainda de modo cotidiano, às vezes até sem a gente perceber. As atividades da vida diária e algumas ocupações profissionais também demandam atividade física e podem ser utilizadas para chegar ao nível mínimo de atividade física que o ser humano necessita para ser considerado um indivíduo saudável. Esses são os domínios da atividade física que se estuda, né? A atividade física de lazer, aquela que se faz no tempo livre, a atividade física ocupacional, aquela que está relacionada à sua prática de trabalho, a atividade física de transporte ou deslocamento, quando você usa o próprio corpo para ir de um lugar para o outro, é a atividade física doméstica, aquela que as pessoas desenvolvem para manter as suas residências em ordem, limpa, tudo no lugar, tudo adequado, né? O exercício físico, esse é uma subcategoria da atividade física. É planejada, estruturada, repetitiva e tem como objetivo melhorar ou manter um ou mais componentes da aptidão física. Nesse ponto, existe uma restrição. O exercício físico só deve ser ministrado por um profissional de educação física. Existe um Conselho Federal de Educação Física, existem conselhos regionais de educação física que regulamentam o exercício da profissão e somente quem está devidamente registrado nos conselhos pode prescrever, conduzir e orientar sobre exercícios físicos. E o exercício físico ele tem uma função muito específica, que é melhorar a aptidão física. A aptidão física, por sua vez, é a condição de realizar as tarefas físicas a que o indivíduo se propõe de maneira satisfatória, sem prejuízo da sua integridade física.
Então, se eu me proponho ir à feira, né, e consigo lá carregar todos os alimentos e voltar para casa e chegar em casa bem, isso significa ter aptidão física. Eu me propus a fazer uma tarefa, eu fiz essa tarefa de forma satisfatória e ainda não tive nenhum prejuízo à minha integridade física. Ou seja, não fiquei acabado, não fiquei extenuado, não fiquei fadigado por causa disso. Então, isso é ter aptidão física. E essa aptidão física é obtida a partir de trabalhos específicos nas várias variáveis da aptidão física. Então, mexer com as variáveis antropométricas, diminuir o peso, aumentar a massa magra, que é a massa muscular, mexer com as variáveis metabólicas, que é a potência aeróbica, capacidade de resistência, ou a capacidade de realizar trabalho de mais longa duração, as variáveis neuromotoras, envolvendo força, flexibilidade, agilidade e velocidade, e as variáveis complementares, ou seja, um padrão nutricional adequado, voltado à saúde, manter bons níveis de atividade física e ter uma maturação biológica condizente, né, com a sua idade cronológica, com a sua faixa etária. Então, uma vez o indivíduo tendo a aptidão física adequada, ele pode praticar o esporte, né, que é uma atividade física competitiva, institucionalizada, que envolve esforços físicos vigorosos, o uso de habilidades motoras relativamente complexas e dependem das variáveis da aptidão física, da força, da potência aeróbica, da flexibilidade, da composição corporal, agilidade, equilíbrio e habilidades esportivas aqui voltado a cada uma das modalidades, né? Então, quem é futebol tem que saber chutar bem, driblar bem, quem é jogador de vôlei vai ter que saber receber uma bola, fazer um saque, fazer um bloqueio. Quem é corredor, saltador, vai ter que saber correr, vai ter que saber saltar, ou seja, são habilidades específicas que, por sua vez, dependem do seu nível de aptidão física. Faço uma advertência aqui, a prática de esporte para crianças deve garantir, sobretudo, as condições que lhes permitam o adequado crescimento e desenvolvimento. Ou seja, tudo que é demais faz mal, até a prática de esportes. Ela deve ser espontânea, deve ser prazerosa, deve ser agradável, porque uma vez conduzida dessa forma, prazerosa, agradável, espontânea, ela não só beneficia o indivíduo no ponto de vista físico e biológico, mas também no ponto de vista psicológico, social, a sua autoestima, o seu autoconceito, né? Então, muito cuidado com os exageros da prática de esporte. Muitos são os ambientes onde se pode praticar esporte. Clubes esportivos, academia, a própria escola deve ser um ambiente para a prática de esporte, o bairro deve fornecer locais para essa prática, a própria casa, no trabalho, principalmente para os adultos, professores que estão aqui me assistindo, e na natureza. Cada vez mais os esportes da natureza, as trilhas, os raftings, estão sendo cada vez mais difundidos, né? E devem ser praticados. Ou seja, todo o ambiente é um ambiente adequado à prática esportiva. Trago agora para vocês alguns dados de um projeto que nós desenvolvemos há 41 anos lá em Ilhabela. É um estudo longitudinal de crescimento, desenvolvimento e aptidão física, que busca identificar o que acontece com crianças e adolescentes até chegar à idade adulta, no que se refere às variáveis da aptidão física. É um laboratório extremamente rico para quem gosta de pesquisa e quer conhecer a pesquisa na massa. É uma experiência realmente fundamental. Mais de 300 pesquisadores já passaram pelo nosso estágio de formação básica de pesquisador, onde eles aprendem a desenvolver um projeto de pesquisa, um estudo de campo na prática. Vai lá, coleta o dado, analisa e publica esse dado. As publicações são inúmeras, já foram mais de 123 trabalhos científicos, 20 artigos publicados, 103 resumos em eventos, 2 teses de doutorado, 3 dissertações de mestrado, 1 tese de livre docência, o que faz do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física um dos centros de maior produção de conhecimento nesse segmento. E aqui um bastante interessante, esse publicado já em 1987, que mostrou que garotos e garotas que ficassem mais do que 4 horas na frente da TV
tinham prejuízo na velocidade, tinham prejuízo na força, tinha um grande prejuízo na potência aeróbica e só ganhavam na adiposidade. A única coisa que aumentava nas crianças que ficavam mais de 4 horas na frente da TV era um aumento da adiposidade. Aí nós comparamos as crianças num determinado período e depois, 10 anos depois, para saber o que estava acontecendo com essas crianças. E aqui nós tivemos o cuidado de tirar da amostra as crianças obesas. Trabalhamos com as crianças saudáveis, com as crianças eutróficas, né? Crianças de 10 anos atrás e as crianças hoje. O que nós encontramos? Que as crianças hoje, comparado com 10 anos atrás, são 0,6 segundos mais lentas no teste de 50 metros. Elas têm menos fôlego, menos resistência, 7% menos. Elas têm menos força, são mais fraquinhas, 3 vezes menos força do que 10 anos atrás, e o coração bate menos. Ou seja, o coração, ele, para cumprir a mesma atividade, ele tem que bater uma vez 1,5% a mais para dar conta de manter a mesma atividade que uma criança fazia há anos atrás. Ou seja, o resumo é o seguinte: mesmo crianças que não são obesas, elas estão tendo prejuízo na sua aptidão física. Esse trabalho foi publicado ano passado, inclusive apresentado na reunião do Colégio Americano de Medicina dos Esportes. É um trabalho que estudou 40 anos de frequência cardíaca dessas crianças. Então, nós pegamos indivíduos em 78, 88, 98, 2008 e 2018 e comparamos a frequência cardíaca desse pessoal em repouso. E o que nós encontramos? Que entre 1978 e 2018 existia um delta percentual, ou seja, uma diferença de quase 13 batimentos mais de 12 batimentos por minuto. Imagina, se são 12 batimentos, mais de 12, 13 batimentos por minuto, isso dá 780 batimentos a cada hora, o que resulta num dia de mais de 18 mil batimentos por dia. Então, uma criança hoje, o coração dela, em repouso, isso não é fazendo atividade, não. Em repouso, esse coração tem que bater 18 mil vezes a mais do que batia o coração de uma criança em 1978 para fazer as mesmas atividades. Ou seja, esse coração está sendo sobrecarregado. Por quê? Porque ele está fraco, muito provavelmente, por conta do estilo de vida atual e do ambiente não favorecer essas crianças a um grande envolvimento com prática de atividade física. Né? Então, essas alterações podem ter influenciado o comportamento hipocinético dessas crianças. Então, a prática esportiva deve garantir as adequadas condições para crescimento e desenvolvimento, independente da prática de esporte. A criança precisa fazer o que quer, o que gosta e aonde quer. Eu gosto muito desse slide, né? Inclusive, precisamos derrubar os tabus. Menina hoje pode jogar futebol, menina pode fazer surf, menina pode fazer até boxe, né? Teremos agora nas Olimpíadas 2 atletas brasileiras no boxe com chance de medalha, inclusive. Tá? Então, é uma questão de adequar a prática esportiva, adequar ao ambiente, adequar a oportunidade, né? Diferenciar o que é a iniciação esportiva de especialização precoce. A criança precisa começar gradativamente e não ser exigida em termos de resultado muito precocemente. A criança tem que, sobretudo, se divertir. Antes de competir, ela precisa se divertir fazendo esporte. Ampliar as oportunidades dessa prática esportiva, tanto no âmbito das vivências esportivas propriamente ditas, educacionais no âmbito da escola e recreativas no âmbito da família. Porque existe uma conspiração para o sedentarismo infantil. Né? A gente está o tempo todo, seja em casa, seja na escola, falando para a criança, fique quieto, não faça, fique comportado, né? E o dia a dia já demanda essa herança de comportamento. Vejam essa figura aqui, né? Essa menina sendo levada pela mãe para subir pela escada rolante. E a escada normal aqui, né? Sendo que seria muito mais saudável, né?
subir de escada normal, porque isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, melhora a força de perna. Então, se esse percurso for feito todo dia a gente subir pela escada, ao longo da vida, a gente vai ter uma série de benefícios nessa situação. E veja o quanto que é importante os pais influenciando os filhos. Um filho de mãe ativa tem 2 vezes mais chance de ser ativo do que um filho de mãe sedentária. Um filho de pai ativo, 3 vezes e meia mais chance. E se essa criança tiver a grata sorte de ter pai e mãe ativo, ele tem quase 6 vezes chance de ser ativo comparado com um filho de casal sedentário. Então, os pais eles influenciam, de fato, comportamento nos filhos, né? Influenciam o peso corporal, os hábitos de atividade física e os hábitos alimentares. Então, pais com excesso de peso levam a 33% mais chance de baixo nível de atividade física do filho. Pais com obesidade, 26% mais chance. E pais com obesidade abdominal, especificamente, até 20% mais chance dessa criança ter baixo nível de atividade física e alto tempo de tela. Nós temos alguns estudos em conjunto com a Universidade Pendleton, um estudo internacional de obesidade, estilo de vida e ambiente na infância, feito em conjunto com outros 12 países, Finlândia, Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Portugal, Reino Unido, Quênia, Índia, China, Austrália e África do Sul, que nós, lá de São Caetano, representando o Brasil. São mais de 60 pesquisadores que compararam o que está acontecendo no mundo sobre essa relação de inatividade física e obesidade, né? Nós avaliamos 584 crianças, fizemos todo um levantamento usando o que há de mais tecnológico em medida de composição corporal. Esse estudo foi feito em 20 escolas de São Caetano, e quando nós comparamos com os outros 12 países, o que nós encontramos? Que o Brasil fica em segundo lugar de adiposidade, de obesidade entre os meninos, e fica em segundo lugar em obesidade entre as meninas. Ou seja, nós somos segundo no masculino e segundo no feminino, no masculino perdendo para a China e no feminino perdendo só para os Estados Unidos, somando os dois, nós somos o campeão mundial de crianças obesas. Em tempos de tela, em termos de tempo sedentário, nós temos em torno de 8 horas em média de tempo sedentário dentre os 12 países. Tá? Então, aqui a média de todos os estudos, um pouco mais de 8 horas. Tá? Agora, quando medimos só o tempo de tela, que às vezes, para a criança chinesa, que está aqui em primeiro lugar, ela passa quase 9, 10 horas sentado, mas não é na frente da tela, ela pode estar estudando, fazendo outras coisas. Tempo de tela especificamente, a China caiu aqui para penúltimo lugar, e o Brasil está aqui em primeiro lugar, com quase 4 horas de tela, as meninas muito mais do que os meninos até. Então, isso é um fato alarmante, uma vez que a criança, quando está na tela, ela nunca está ali só assistindo, ela está comendo uma série de alimentos inadequados, ricos em gordura saturada, bebidas açucaradas e outras coisas, né? Então, existe uma associação que estuda, né, o efeito da obesidade mundial, que prevê que em 2030 nós tenhamos mais de 573 milhões de pessoas obesas, obesa mesmo, tirando o excesso de peso, né? Então, esse é o perfil da nossa sociedade. Hoje, 35% das crianças brasileiras estão com excesso de peso. E nos últimos levantamentos, isso só vem crescendo, né? Então, esse é o perfil dos nossos adolescentes, né? E não se trata só de uma questão estética, não. Os elevados níveis de adiposidade estão diretamente relacionados com o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, síndrome metabólica, né? São doenças silenciosas, doenças que vão acometendo o indivíduo muito lentamente, mas são decorrentes do estilo de vida. O estilo de vida inadequado, né, baixo nível de aptidão física, aumenta o risco de doenças crônicas degenerativas, né? Parte das doenças e mortes prematuras ocorridas atualmente no mundo apresentam estreita relação com a questão do estilo de vida.
e a escola precisa educar um melhor estilo de vida. 2 horas por dia assistindo TV pode acarretar aumento no colesterol, aumento na pressão arterial, diminuição da aptidão física, diminuição do desempenho acadêmico, problemas de comportamento social e baixa autoestima. Então, por exemplo, ter TV no quarto, né, que é uma coisa que as pessoas acham chique, bacana e tal, mas nós fizemos estudos, né, associando equipamentos eletrônicos com estilo de vida sedentário, atividade física e o índice de massa corporal, e encontramos o seguinte: aqui, tempo sedentário. Perceba que quanto tem mais número de telas eletrônicas no quarto, maior é o tempo sedentário. O índice de massa corporal, também, ele é maior quanto mais telas você tem no quarto dessa criança, né? E aqui, atividade física moderada e vigorosa. Aqui é o contrário. Quanto mais tempo de tela, menor é o tempo de atividade física moderada e vigorosa. Então, quanto mais a gente afastar as crianças da tela, mais saudável é. E qual seria a recomendação de passos, né? Então, nós sabemos que 10 mil passos, os meninos têm uma tendência a ter mais passos do que as meninas, né? Isso leva a uma maior atividade física moderada e vigorosa em termos de tempo e diminui o risco de obesidade. Vejam aqui, meninos que fizeram 11.539 passos saíram da condição de excesso de peso e obesidade e ficaram na condição de eutrófico. Eutrófico é o termo normal, tá? E as meninas, tá, aquelas que fizeram 8.900, também saíram da condição de obesidade. Então, não precisa muito, é só caminhar cerca de 8.900 passos para os meninos, 11.500 passos para as meninas, para sair dessa condição. Portanto, é papel da escola, em parceria com a família, promover o estilo de vida ativo e saudável, né? Uma vez que a escola não tem dado essa oportunidade. Vejam, essa é uma pesquisa Nacional de Saúde Escolar, feito pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, que mostra aqui o tempo ativo livre, quanto percentual das crianças se envolve em atividade física no tempo livre, aqueles que têm menos de 2 aulas por semana, aqueles que alcançam 300 minutos por semana, que é os tais 60 minutos todos os dias, e essa barra maior aqui é o hábito sedentário 2 ou mais horas de TV. Vejam que é o que predomina a condição das nossas crianças, tá? Aqui os estados, Santa Catarina é o que tem maior número de aulas, Pará o menor número de aulas, em média as pessoas têm, no Brasil, 48% tem esse tempo de aula, e esse dado eu acho muito interessante. As meninas ainda são menos ativas do que os meninos em qualquer estado do Brasil. Então, aquela coisa de que tem coisa de menino e coisa de menino parece que ainda está permanente na nossa sociedade. E aqui algumas dicas de intervenção. O que nós podemos fazer? Dar um bloco de aula em pé, colocar situações onde essas crianças estejam ativas, mesmo estudando, possibilitar um ambiente em que ela possa ser ativa. Ir a pé à escola é uma estratégia, tá? Colocar a prática de esporte acessível a essa criança na maior parte dos dias. Se possível, todos, a recomendação é 60 minutos, de 5 a 7 anos, mas existem recomendações até para menos disso, né? Recomendações para crianças com menos de 5 anos, né? Crianças que tenham menos de 1 ano, de 1 a 2 anos, de 3 a 4 anos, todas elas devem estar envolvidas com prática de atividade física. E o ano passado, a OMS lançou as novas diretrizes de atividade física, né? 60 minutos para as crianças, pelo menos 3 dias por semana de atividades vigorosas, e mesmo para pessoas discapacitadas, ou seja, os deficientes, precisam também incorporar essa atividade. A escola, especificamente, tem o Agita Galera, que é uma atividade que, desde 97, propõe que no último sexta-feira de agosto se discute e se pratique atividade física, e que essa atividade física deve estar
inserida, né, no PNCC, nos Parâmetros Nacionais Comuns Curriculares, que essa atividade física conste da proposta curricular e seja inserido no projeto pedagógico. E aqui o exemplo que nós fizemos ano passado. Em meio à pandemia, o programa propôs quarentena sim, sedentarismo não, e o programa Agita São Paulo agitou via TV, via YouTube, via internet, as residências, mostrando que era possível ser fisicamente ativo mesmo em casa. E esse ano... Professor Luiz? Pois não? Professor Luiz? Estou... A palestra está brilhante. Desculpa ter que interromper, porque o nosso horário já está um pouquinho fora do normal, estourado. Eu sei. Eu só vou finalizar aqui da questão do Agita Galera esse ano, é o Passo Verde, e eu convoco a toda a rede pública do Estado de São Paulo a realizar essas atividades, tá? Então, só queria convidá-los a visitar o nosso centro de estudos, tá? Porque a gente acha que atividade física mais alimentação saudável resulta em saúde e qualidade de vida, é só dar chance que a criança vai brincar, e devemos ter o compromisso com a prática profissional em educação física e esporte que atenda às necessidades da população, tanto no campo da educação, da performance, da saúde, do lazer e da qualidade de vida. Porque o sonho de todo mundo é envelhecer, mas envelhecer de forma saudável, né? E poder usufruir da vida ainda na terceira idade. Então, agradeço a atenção de vocês. Visitem o nosso centro de estudos, nós estamos na internet, temos Facebook, canal no YouTube, canal no Instagram, só digitar Celafisques que vocês vão nos encontrar. Aqueles que quiserem podem entrar lá, fazer os nossos cursos, tá? E, oxalá, possam participar do nosso simpósio. Esse ano, o tema é Atividade Física, Saúde Mental e Bem-Estar, de 7 a 9 de outubro. Agradeço a atenção, desculpe o estourado horário, é que quando a gente fala do que gosta, a gente acaba se empolgando. Pode fazer pergunta? Pode. Eu queria perguntar se a quantidade de atividade física para adulto e para criança é diferente. Sim. E se pode fazer atividade física todo dia? Por exemplo, com peso, ou a ginástica mesmo, se o gasto é o mesmo, se o gasto calórico é o mesmo. Bom, a atividade física era uma coisa que deveria estar incorporado na rotina do indivíduo, como tomar banho, como comer, como dormir. Tá? Agora, dependendo do seu propósito dessa atividade física, aí precisa fazer um pouco mais tempo e com um pouco de mais frequência. Né? Então, existem duas situações. Atividade física para a saúde. Você fizer qualquer coisa que na somatória de 30 minutos de atividade, 5 dias da semana, a sua saúde agradece. Agora, se você quiser perder peso, aumentar a massa muscular, e ter uma condição privilegiada de aptidão física, aí já precisa partir para o exercício físico. E esse exercício físico precisa ser conduzido por um profissional de educação física, que vai fazer uma avaliação, vai prescrever intensidade, duração, frequência e o tipo de exercício de acordo com as suas necessidades e as suas características. Então, existem duas situações, atividade física para a saúde e o exercício para alguma pretensão a mais. Sim, tá, obrigado. Nada. Gente, muito enriquecedora a palestra do professor mestre Luiz Carlos de Oliveira. Muito obrigada pela sua contribuição. Estou à disposição, tá? Quando precisar, é só chamar. Sempre um prazer. Obrigada. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu agradeço todos que contribuíram com a presença, tá? E espero que ajudou, a mim me ajudou bastante. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado para o professor mestre Luiz, ok?